vivo. Beleza, já pode começar a conversar com o pessoal. Já estamos ao vivo aí então, Daniel? Tá aí já, vamos esperar o pessoal entrar. Muito boa noite então, boa noite, meu nome é Hugo Cerello e eu hoje aqui estou na companhia de todo mundo aqui do pessoal Movimento Brasil Acima de Tudo. Estou com meu amigo aqui, o vereador Sargento Elton. Boa noite, Elton. Boa noite, Hugo. Boa noite aos patriotas, a participação. Você vai entrando aí para nós discutirmos aí sobre o Brasil, sobre o Estado de Minas Gerais, sobre Divinópolis. Enfim, é muito importante que nós discutamos agora sobre as políticas, sobre o Bolsonaro, sobre as eleições de domingo e todos participam. Estou aqui com grandes amigos aqui do Movimento Pois Brasil é, Acima de pessoal, Tudo. a gente vai dar uma pincelada aqui hoje sobre essa reta final aí de campanha. Além do Elton, trouxe também o nosso grande amigo, que está conosco há muito tempo, Mizan Clementino. Grande Mizan, boa noite, cara. Boa noite. Estamos aí, né, para fazer a diferença, pincelar as pautas principais das quais a gente defende e fazer o possível aí para que a gente possa alavancar o mito como o verdadeiro presidente da República a partir de dia 28 de agosto. 1º de janeiro de 2019 é a data oficial. De posse. Mas já no dia 29, Eduardo, você acha que a gente já pode preparar? Para quem não conhece, esse é o nosso grande amigo, precursor de muitas coisas em Divinópolis, um cara de grandes iniciativas, Eduardo Henrique. Qual que é a sua expectativa aí para essa reta final, Eduardo? Expectativa muito boa. A gente estamos na frente e acredito que vamos ganhar com uma vantagem larga, mas nós não podemos acanhar também não. Vamos até o fim lutar e vamos vencer essa eleição aí. Pois é, hoje é exatamente... Nós estamos hoje em uma terça-feira, ou seja, a gente tem 5 dias aí para essa reta final. A minha expectativa pessoal é que nessa reta final a gente já tivesse algum fato acontecendo, algum atentado terrorista forjado, já não bastando esses ataques fake, supostamente nazistas, coisa que nunca houve aqui no Brasil, e de repente aparece um monte de suposto ataque nazista, até mesmo aqui em Divinópolis hoje, coisa que você tem que ser necessariamente retardado mental para você acreditar nisso, ou então necessariamente mau caráter. Terça-feira temos ainda, então, Elton, quarta, quinta, sexta e sábado. O que você acha que o PT ainda pode aprontar até lá? Olha, eu acho que a esquerda você pode esperar de tudo. Eles são capazes de tudo. Né? Já tentaram, jogou ovo no Bolsonaro, já jogou confete, já tentou matar ele. Então, assim, a gente tem que tomar os cuidados necessários. Né? E eu conclamo aí as pessoas de bem, as pessoas que preservam a família, os bons costumes, que querem um Brasil melhor para os seus filhos, para os seus netos, né? Que nós, nesse momento, intensifiquemos a campanha de Jair Messias Bolsonaro, para que realmente no domingo possamos lavar a alma do Brasil, lavar a alma do brasileiro, das pessoas de bem, que querem um Brasil sem corrupção, que querem um Brasil sem ilegalidade, que quer que bandido fique preso, ou então até mesmo na vala se ele encarar a polícia com arma letal, assim vai ter o retorno. As pessoas de bem ter o direito, né, de pelo menos ter a sua posse de arma de fogo na sua residência, para que possa defender a vida dele e a da sua própria família. Tem a questão da minoridade penal. Então são pautas que o Bolsonaro, em conversa conosco agora, lá em Brasília, falou que vai colocar em prática sim, que o Brasil precisa dessas mudanças e nós precisamos das pessoas de bem. Então nós conclamamos as pessoas para intensificar a campanha dele. Então, olha então, Elton, já que você está falando sobre isso, já que você está falando sobre as propostas, sobre a plataforma na qual o Bolsonaro está para ser eleito presidente, durante meses passados, principalmente no comecinho ali do ano, muita gente questionou se o Bolsonaro teria realmente governabilidade para isso. Eu acho que uma das pessoas que mais questionou isso fui eu, principalmente quando a gente levava em conta que o Congresso que a gente teria para esses 4 anos seria uma coisa mais ou menos parecida com esse Congresso que a gente tinha antes. O cenário mudou. O cenário mudou. Com certeza. E a direita, vamos botar assim, ao grosso modo, pessoas que têm um viés um pouco mais liberal, um pouco mais conservador, conseguiu fazer uma bancada muito substancial. Você acha que, Mizan, a gente pode ter uma bancada que possa dar uma sustentação para o Bolsonaro mexer
no social e na economia? Hugo, segundo as estimativas que já foram feitas pelo Congresso, cerca de 65% do Congresso hoje está com Bolsonaro. 65? 65%, de acordo com as notícias que eu tenho. Ou seja, se uma pessoa dessa não tem a governabilidade, quem é que vai ter? Pois é. De que maneira? Pois é. Lembrando o seguinte, uma das grandes apostas que o Alckmin fez para essa campanha dele foi baseada Na nessa coisa, governabilidade. isso, na governabilidade, mas em um cenário um pouco mais anterior, daquilo que popularmente chamava-se de centrão. O centrão, ele perdeu bastante força, alguns partidos não tiveram sequer números mínimos para continuar a existir, fusões, exatamente, tem Cláusula de muito barreira vai partido aí que pegar vai ser extinto. muito partido pequeno aí que não conseguiu a quantia mínima necessária para se manter como um partido. E a coisa benéfica isso aí para o país. E o mais interessante nisso, Mizan, é que um desses partidos que perdeu força foi o partido que mais apostou nisso, o PSDB. Justamente. O PSDB perdeu parte substancial da sua bancada na Câmara, até que no Senado ele se mantém ainda bastante. E principalmente, o PSDB perdeu vários estados nos quais ele tradicionalmente sempre foi forte. Ele não conseguiu voltar para onde ele era forte e perdeu. E o mais estranho hoje que é o seguinte, dentro do PSDB, há cerca de 2, 3 anos, o nome mais odiado dentro da sigla é o do João Dória. João Dória que entrou dentro do PSDB fazendo um racha por lá, brigando principalmente com nomes antigos como o Serra, o Fernando Henrique e o Goldman. Isso. E hoje o futuro do PSDB depende exatamente do Dória, que é o único cara que pode talvez manter o PSDB no estado mais forte. Mas e em Minas Gerais? Trazendo um pouquinho aqui para Minas, o que você acha? Em Minas Gerais tem um fato muito interessante. Qual que é o fato interessante? O surgimento do PSL em Minas Gerais. O PSL, por ser um partido conhecido pequeno, sem Sim. estrutura, sem O praticamente... PSL, vamos falar a verdade, é o partido do Bolsonaro. Partido Ele do é isso, Bolsonaro. não tem história, Não existia, não tem não nada. existia, era um partido nanico. Nessas eleições, o que o PSL se tornou? Se tornou o segundo maior partido do Brasil hoje. Perde apenas para o PT, que, se Deus quiser, nas próximas eleições, o PT vai se tornando cada vez mais fraco, a ponto de sumir e ser extinto da face da terra na política. Eu acho que não. Não, eu aposto que o acho que é o PT seguinte, terá cerca de não. 10% do eleitorado Deixa eu falar, no máximo, eu acredito. O que eu acho que pode realmente acontecer a longo prazo é porque é o seguinte, isso é uma outra briga que nós Não, vamos voltando. ver a longo prazo. Voltando ao assunto do PSL em Minas Gerais. O que o PSDB tinha de eleitorado em Minas Gerais, eu já fui votante do PSDB, já fui filiado do PSDB, eu posso falar. Hoje eu estou no PSL, que é o partido que me representa. Eu era enganado pelas ideologias do PSDB e não sabia. Até quando surgiu o PSL com toda essa vontade de mudança com viés de direita, a qual eu me enquadro, aí sim. Aí eu me virei para a direita, juntamente com o PSL, não só mim, minha família, todos os meus amigos e boa parte do meu convívio social, foi tudo pro PSL. Agora todo mundo é PSL por causa da direita. Entendi, mas aqui voltando para aquela outra pergunta que eu tinha falado para você. Você me falou sobre o PSL em Minas Gerais, mas ele não está no segundo turno para governador. Então hoje a gente tem um cenário composto hoje por PSDB do Antônio Anastasia e do Romeu Zema. Você prefere aniquilar definitivamente o PSDB nacionalmente? Olha, sim. Você vai de Zema hoje? Olha, e você, Eduardo, você vai de Zema hoje também? Vou dizer. Não, só para fazer só uma pesquisa aqui na Eu tô bancada. 51% Zema e 49% Anastasia. Entendeu? Entendi. Vai depender muito até do dia. Vai O depender do dia. Zema tava com essa eleição ganha, Elton. Ele tava com a eleição ganha, se não Exatamente. fosse as burradas que ele fez. Agora, Quais são as voltando rapidinho ao PSL, eu creio que o PSL não deu nem tempo de lançar candidato ao governo de Minas. Porque se tivesse dado tempo de se organizar e lançar, eu tenho certeza que estaríamos hoje também com um governador de direita, certeza. um governador que iria Da mesma conduzir forma que aconteceu Minas Gerais. no Santa Catarina. Agora, voltando ao assunto aí que nós estávamos conversando mesmo sobre qual que é o assunto, né? No anterior? Não, a gente estava falando sobre o PSL PSDB em Minas e sobre Gerais. Minas PSDB. Gerais, né? Nesse Sim. segundo turno de PSDB e de Partido No Novo. primeiro turno, eu estava com Zema, né? E bem
firme na proposta dele. O que pegou agora no segundo turno é que a fala do Zema realmente foi uma fala que vai de encontro à ideologia e às propostas do Bolsonaro, né? Que é liberar preso com tornozeleira eletrônica. A gente sabe que isso não funciona. Não funciona. Tem vagabundo aí que coloca tornozeleira em cachorro, cavalo, até na avó e vai praticar assalto. Poxa, se a pessoa não sabe sobre o assunto, era melhor ela ser humilde, falar, ó, eu estou com a assessoria da segurança pública, que nós iremos discutir posteriormente, depois eu falo com vocês. O problema é ele soltar essas frases aí, realmente infelizes, que vão de encontro. É a mesma coisa falar dos policiais militares. Eu não sei se a população sabe, o policial hoje, militar, policial civil, nós não temos fundo de garantia, nós não temos hora extra, não tem nenhum direito trabalhista. Então, você já imaginou um policial de 60 anos, 65 anos, pulando muro atrás de menino de 17, 18, 19 anos que está praticando crime? É impossível. Então, essas pautas, ele tem que se assegurar melhor da sua assessoria para não falar essas lezeiras que ele tem comentado ultimamente. Mas, comparando os dois candidatos, eu não vejo uma outra alternativa atualmente do que apoiar o Zema. Né? Mas ele tem que ser melhor conduzido por sua equipe de assessoria. Mas eu acho que o problema está exatamente aí. É essa assessoria dele, principalmente a do Partido Novo, em Minas Gerais especificamente. O Novo, a gente sabe que tem muitas propostas interessantes. Eu tive dentro do Novo durante um ano, eu tive uma experiência muito positiva ali dentro, com muito respeito também. Mas uma das coisas que mais me chateavam dentro ali do Novo era o Novo não ter posicionamento. Se fala sobre uma certa questão, a gente não sabe, é um lenga-lenga. Já pesquisei também. É um lenga-lenga e ele não se define. Tanto que ele não gosta de se dizer direitista. Ele é um partido que ele é de direita, ele tem uma proposta realmente que é liberal, mas ele não quer se assumir como assim tal. E outra coisa, essa má campanha do Zema no segundo turno deve-se principalmente ao fato do Zema ter posto na mão da direção do Partido Nacional a condução da campanha no segundo turno. Todavia, o meu voto é seguramente ainda de comer o Zema. Espero que ele não consiga perder essa que seria a eleição mais fácil de todos os tempos. Pessoal, estamos aqui com 120 pessoas online. Obrigado mesmo pelas suas participações. A gente tentou fazer um pouco mais cedo, não foi realmente possível. Se nós tivermos nomes aí, Felipe, você vai me dando aqui, eu vou mandando aqui abraço aqui para a turma aqui. Mas olha só, pessoal, muitas mensagens. Se você quiser mandar pergunta também, mande aí que nós vamos pedir para o Elton ou para o Eduardo e o Mizan responderem aqui para a gente. O fato principal é o seguinte, pessoal, estamos na reta final, temos que botar a coisa no piloto automático. Não tem que fazer realmente alarde, não tem que fazer nada diferente e focar naquilo que o Bolsonaro se propôs a fazer. E o cargo-chefe, o que definiu a campanha presidencial de 2018 foi segurança pública. Eu vou pedir para você então, Elton. Elton, eu que sou repórter policial e muitas prisões que eu vou e faço, quando nós vamos baixar a capivara ali do cara, consta lá que há 3 anos atrás o Elton prendeu, há 4 anos atrás o Elton prendeu. Levantamento nosso superficial deu cerca de 8.000 prisões feitas por Elton. Elton, o que o Bolsonaro vai mexer na segurança pública e mais? O que você acha que ele pode ter dificuldade de tentar implementar? Eu acho que ele não vai ter dificuldade nenhuma, porque se as nossas previsões estiverem corretas, 65% da população brasileira, quiçá 70%, vai estar junto com o Bolsonaro. Mas o Congresso está apoiando. Também a mesma coisa, igual o Mizan falou aí, hoje nós vivemos aí um viés para a direita total. Então 65% do Congresso vai dar a ele uma disponibilidade, até uma reserva, para que ele aprove as propostas de segurança pública. Olha, gente, eu sou um dos policiais aí que mais prendeu vagabundo do estado de Minas Gerais. Já troquei tiro com bandido, já mandei uns, inclusive, aí pro colo do capeta, que encararam com arma de fogo, e eu não perdoo, o cara quer me matar, matar minha equipe, um dos integrantes da minha equipe, eu defender na sociedade, não posso me eximir. Então, assim, não tem outra forma, não tem outro jeito de mudar a segurança pública no Brasil, a não ser com mudança na legislação. O nosso Código Penal é de 1940. O Código Processo Penal é de 1941. Ainda veio uma lei da Dilma Rousseff, a presidenta, vou falar assim, Dilma Rousseff, no ano de 2010... Desempregada atualmente, viu? Graças ao bom Deus. A lei 12.403, promulgada pela Dilma Rousseff. O que é isso, gente?
Todos os crimes praticamente passaram a ser afiançáveis, com exceção dos crimes hediondos, cuja pena não ultrapasse os 4 anos. Ou seja, o cara roubou sua casa, o cara roubou seu carro, né, te roubou em via pública, usou de violência, o delegado é obrigado, por força dessa lei 12.403, a arbitrar uma fiança por vagabundo, pagar R$500, R$600 e voltar. Por isso que a população não entende o enxuga-gelo, prende e solta. É por causa dessa lei, é por causa do Código Penal, é por causa do Código de Processo Penal. E a proposta do Bolsonaro é justamente mexer na legislação. O bandido cumprir a pena na íntegra, ou seja, se ele pegou 10 anos, acabou a progressão de regime, acabou o indulto para pilantra. Veja bem, os irmãos Cravinhos com a Suzana que mataram os pais dela, receberam agora o indulto, sabe de quê? Dia dos Pais, mataram os pais. Quer dizer, isso é um tapa na cara do povo brasileiro, é um tapa na cara dos encarregados da aplicação da lei. É isso que ele vai mexer, na íntegra. E outra, o bandido que vai cumprir sua pena, vamos supor, 10 anos, primeiro ele vai trabalhar lá dentro, aprender um ofício, vai trabalhar, isso é conversa que eu tive com o Bolsonaro em Brasília, vai trabalhar, aprender uma profissão, trabalhar, pagar primeiro a vítima que ele onerou, às vezes roubou um carro, deu um prejuízo, ou seguro, vai pagar ela primeiro com o trabalho dela, e depois vai pagar a estadia dele lá dentro, não vai ser nós mais não. Chega. Tem um deputado do PSOL, deputado federal, esqueci o nome dele aqui agora, ele fez um projeto lá para dar 13º, exatamente, 13º e férias para preso, gente. Tem cabimento uma coisa dessa? E outra, você está no hospital público, na UPA, o vagabundo entra na frente, pega uma vaga do CTI e aquela pessoa de bem morre, porque o vagabundo passou na frente dele. Olha, nós temos dois caminhos a seguir na vida. O do correto, né, e o errado. Então você vai colher o que plantar. Se você escolheu assaltar, roubar, estuprar, você tem que arguir suas responsabilidades. Então é isso que nós vamos mudar na lei. E a única coisa que muda a segurança pública é mexer assim, porque o bandido vai ter medo da pena e vai diminuir, inclusive a população carcerária. Por que está lá cheio hoje, lá prende solta, porque ele sabe que não fica preso. Agora eu quero ver se ele roubar, ficar 20 anos fechado, se ele vai roubar novamente. Só te perguntar aqui então, Elton, o Daniel que mandou aqui essa pergunta aqui pra gente, quer saber se o Bolsonaro tem alguma pena para endurecer a pena para crimes de corrupção. Tem, ele falou comigo, que acabar com foro privilegiado e crime hediondo. Para mim tinha que ser perpétuo, no mínimo, que no Brasil não pode ter pena de morte. Apesar que eu prego algumas penas de morte para algum tipo de crime. Por exemplo, latrocínio, que é matar para roubar, estupro e corrupção em grande escala, igual vemos aí no nosso país, além de devolver, a pessoa tinha que ser penalizada com a morte. Mas já que o Brasil não tem, pelo menos a perpétua, e também acabar com o foro privilegiado e transformá-lo em crime hediondo, cumprindo na íntegra 30 anos, lá no mínimo também, para que realmente faça justiça no Brasil. Só mandando aqui um grande abraço, aqui participando conosco, Wagner Fernandes, Adriana Monteiro, Olacir Ferreira, obrigado mesmo, pessoal, são muitas pessoas aqui, amigo aí da o Matheus Elias, pessoal, pedindo para você curtir e, se possível, também compartilhar o nosso vídeo. Eduardo, você que é uma pessoa que é mais engajada em criar eventos aqui em Divinópolis, muitas iniciativas suas, desde 2014 eu já me lembro aqui de você empenhado nisso. Nessa semana, agora, o PT lançou uma propaganda dentro do próprio horário político dele contra o Bolsonaro, passando aquele vídeo em que o Bolsonaro assim, ó, tem que se fuder, acabou, pô! Sendo que esse é o vídeo que toda a população brasileira mais ama. Você viu essa aí? O que você realmente achou? E mais que isso, o que você está achando da campanha do Bolsonaro? Esse vídeo que você disse, o 90% do eleitorado Bolsonaro que ativo na internet se inspirou por causa desse vídeo. Que ele perdeu a paciência com bandido e falou assim, não, eu penso assim também, bandido tem que se fuder. Tem duas escolhas. Escolha o caminho certo ou o errado. Escolheu o errado, que se dane, que se lasque. Todo mundo pensa assim. Eu particularmente, eu não gosto de bandido de forma alguma. Se for relatar aqui os prejuízos que bandido já me deu, é de encher 2 folhas de papel dessa aqui, ó, de prejuízo financeiro, prejuízo moral, de arma na cara e essas baboseiras todas. Cigarrinha pitando aqui nessa hora aí, mas tá valendo. Deve ser o Jair pedindo para poder também, né, participar aqui da live.
Agora é o seguinte, já que nós estamos falando sobre a campanha aí do Bolsonaro, nem estava aqui na nossa pauta não, mas isso é uma coisa a ser repensada depois. Eu achei trágica a campanha, equipe de marketing, nesse segundo turno, deixando de bater nos reais crimes do PT. Não adianta a gente chegar e simplesmente falar assim, o PT é ladrão, o PT roubou. A gente sabe que sim, é o governo mais corrupto da história da humanidade, está no Guinness Book. Nunca houve, Elton, um esquema de corrupção do nível Petrolão. Porém, eu ficaria feliz se o PT fosse somente corrupto. O PT é muito pior do que isso. É uma quadrilha. O que o PT estrategicamente fez foi limar economias e limar democracias que estavam já muito vacilantes aqui na América do Sul. Então é o seguinte, quando o PT chega em 2002, ele já chega estruturado e em sintonia com outros grupos de esquerda e de extrema esquerda na América Latina inteira. Tudo isso começou em 90 com a criação do Foro de São Paulo, que foi fundado por Lula e por Fidel Castro em 90, um ano depois da queda do Muro de Berlim. Estratégia na época era recuperar na América Latina o que eles haviam perdido no leste europeu. Então, desde então, o PT chega ao poder aqui no Brasil apenas como uma peça de um quebra-cabeça maior, focando numa tomada de poder em escala continental. Então é o seguinte, quando o PT chega aqui no ano de 2002 e assume em 2003, nós já tínhamos Bolívia, Venezuela, depois tivemos Equador, Paraguai, Argentina, com outros presidentes eleitos, todos eles em sintonia dentro do Foro de São Paulo desde 90. Então, quando a gente vê, Elton, uma estatal brasileira, Petrobras, ou outras empresas, ou o governo brasileiro colocando dinheiro na Venezuela, não é que esse dinheiro, esse investimento é para o povo da Venezuela. Não, esse dinheiro é para o Partido Socialista da Venezuela, que é parceiro do PT. E eu acho triste, lamentável, Mizan, ter que o Elton, Eduardo, falarmos disso aqui, sendo que o Bolsonaro teve todo um tempo de uma campanha política. Se no primeiro turno ele tinha 8 segundos, no segundo turno ele teve todo o tempo possível. E, infelizmente, marqueteiros e publicitários ignorantes, burros e ruins de serviço não falaram isso. É uma pena que isso realmente aconteceu, mas isso é uma coisa a ser refletida depois, né? Isso aí também teve um problema do atentado contra o Bolsonaro, que realmente atrapalhou muito na campanha dele. Né? Mas a gente sabe que o PT, não só o PT, viu? É o partido de esquerda. Sim. PSOL, PSTU e tudo que é vermelho e amarelo, você vai pintando aí, você pode desconfiar. Mas o PT é verde hoje. O PT é verde e amarelo. O Bolsonaro fez o PT até ficar verde e amarelo, por incrível que pareça. Então são essas coisas aí que nós temos que tomar cuidado. Tanto que o Lula hoje, do partido. Tanto que o Lula falou assim, mas vai, companheiro, o PT agora, o próximo lema nosso é Brasil acima de tudo. Agora outra vergonha, gente, chama isso aqui, ó, STF. Tá errado não, o STF aqui, ó, tudo que resolve no país hoje, decide no STF. Toda ação do senhor, da senhora que está aí nos vendo, tudo que é crime civil, vai morrer no Supremo. Então, como que chega a corrupção lá, sendo que o Supremo é indicado pelo próprio presidente do Brasil? Errado. A maioria ali são indicados. É a mesma coisa aqui do Hugo Ceredo ser o presidente e me chamar, que sou amigo dele, ou o Ibizão, ou o Eduardo, para ser ministro. Aí é claro que chega uma bronca do Hugo lá, ele vai assim, ó, segura essa pra mim aí, ó. Segura essa pra mim aí, Eduardo. Então tem que acabar com essa farra de impunidade no Brasil. Por que que eles até hoje não fizeram um projeto lá no STF, num concurso público de todos os juízes de carreira do Brasil, e os 11 primeiros colocados são juízes do Supremo? Independência, com transparência. Por quê? Não, com isonomia. Isso aí a gente tem que mudar, pensar, porque senão vai continuar da mesma forma. E o primeiro colocado é o presidente. Depois pode até se revezar na presidência. Só uma coisa aqui, ó, estamos com 110 pessoas online, né? Daniel falou aí pra gente, 110, e olha, nós estamos batendo aqui mais na live do que a do Pimentel. A diferença, Pimentel, porque, olha só, você é uma vergonha, Pimentel. A última live sua, nessa lavada que você e que a Dilma tomaram também, a sua live tinha 50 pessoas. Aqui tem 110. A diferença é que você e o seu partido tem bilhões do Petrolão. E nós aqui, meu filho,
A gente Tá, tem 3G. a internet 3G do Motorola. Só isso, só que nós temos aqui. E estamos dando uma surra. E olha, a partir do ano que vem, você e Dilma vão começar a distribuir currículo para pegar emprego no Icaraí. Eles vão pedir emprego lá para você, viu, Pra Mizan? mim- Se você quiser, você dá emprego lá. Que passe longe. Estão desempregados, vão ter que trabalhar. Com medo, né, Hugo? Eles estão com medo porque eles perderam o fogo privilegiado, aí o bicho vai pegar. Não, quem já tá esperando ele pra fazer Passou da entrevista, hora. sabe quem é? Quem? Sérgio Moro. Perdeu o fogo, caiu pro morro. Caiu Sérgio no Moro Moro, já tá com a currículo lá já. caiu no Moro, tá morto. Caiu no Moro, tá O Moro morto. já tem todas as qualificações prontinhas pra chamar eles Eu no... gostaria de comentar um fato que aconteceu anteontem, né? Que foi com o filho Jair Messias Bolsonaro, o Eduardo, a respeito de um cursinho que ele estava dando. E ele falou que um problema lá que o aluno perguntou se interferisse a candidatura. Na época do Bolsonaro, ele brincou, falou assim: o pessoal até brinca que para fechar o Supremo basta um soldado e um cabo. Isso causou uma repercussão que a esquerda hoje está usando nessa última semana. É Tá uma bombando. histeria, na verdade, né? Aí vão lá, gente. Vão aos fatos reais. O Lula, quando do mensalão, né, tava lá. Ele disse: o STF está acovardado. Resposta do STF: silêncio. O deputado federal pelo PT, o Ad Damos: o STF deve ser fechado. Resposta do STF: fechou a boquinha. Zé Dirceu: devemos retirar os poderes do STF. STF: silêncio. Eduardo Bolsonaro: um cabo e um soldado são suficientes para fechar o STF. A STF: olha a resposta: golpe, fascismo, ataque à democracia, crime contra a segurança nacional. Isso ocorreu em julho, em um cursinho. E a Globo agora que soltou na semana. Será porque é 2 pesos, 2 medidas? Como é que é isso? Eles só Por que, acham que não ruim falou pra que eles falar também são fascistas? Que eles também cometeram crime nacional? Então, a população tem que ficar muito atenta a isso. Que estão tentando destruir, denegrir e até mesmo editar algumas coisas para prejudicar. Mas o povo hoje está mais atento, está mais politizado, está acompanhando. E nós não somos bobos mais não. O Brasil quer mudança já e rápida. Né? E, inclusive o pai do Eduardo, do Bolsonaro, nosso presidente, foi o único que chegou em rede nacional e pediu desculpa pelo filho, falando que ele errou. E esses outros aqui? Nada de burufas. Vão para a vitória assim domingo e vão passar o Brasil a limpo. Só uma outra coisa aqui, obrigado aqui, Daniel. Já que você falou sobre o STF e sobre Eduardo Bolsonaro, deixa eu mandar aqui só um grande abraço para algumas pessoas participando conosco. Infelizmente, pessoal, é muito nome, nós não podemos ler todos, mas está aqui o Reginaldo, junto com a Sara também participando. Luciano, grande Luciano, participando conosco. A Jancelina Gomes, Sandrino Júnior, Márcia Magda, Dimer, o Sérgio, Ricardo Pereira Soares, o Wesley. Pessoal, muito bom ter a participação de cada um de vocês aqui. Pessoal, só uma outra coisa. Quando o pessoal fala sobre candidatos que apoiam a tortura e que apoiam as ditaduras, eu acho muito importante falar, porque nesse segundo turno, de fato, tem um candidato que apoia torturadores, que apoia as ditaduras e faz isso publicamente. Então é o seguinte: se você vota em Fernando Haddad, o seu candidato, o seu partido político apoia, financia e participa indiretamente das torturas mais horrendas que acontecem em Cuba. Hoje, em Cuba, uma pessoa que é um preso político, ela tem a mão decepada, ela vê os seus filhos sendo afogados, isso sendo um preso político, um cidadão civil desarmado. Simplesmente porque diverge da opinião do governo. Porque fez alguma coisa que o governo simplesmente ele não gostou. Há pouco tempo atrás a gente viu, Mizão, o caso de um cara que não quis deixar o governo cubano pôr uma plaquinha na porta da casa dele. A pena dele, 20 anos de reclusão. E na Venezuela? Então, olha só, Imagina. e na Venezuela? A mesma coisa. Então, se você é petista, você é um cara que apoia torturador da pior espécie. Mas para a gente poder passar para um outro assunto, porque é o seguinte, é muito assunto, é muita também participação aqui. Se você quiser falar sobre esse último item nosso aqui, que é a formação de ministérios do Bolsonaro. Com certeza. Você tem alguma... Olha, Bolsonaro é do mesmo isso aí, pensamento nosso, né, que eu apresentei aqui em Divinópolis. Eu acho que das secretarias, no caso de Divinópolis, e no ministério, no caso do Bolsonaro, como presidente,
é o que ele disse. É escolha especificamente, simplesmente técnica. Né? A pessoa tem que conhecer da área. Aqui em Divinópolis eu fiz um projeto aqui para exigir que o secretário municipal tenha curso superior na área e tenha ficha limpa. Pergunta se colocaram em votação. Até Não hoje, querem, por quê? nada. Por Por causa quê? dos apadrinhados políticos. Exatamente. É essa Qualificação troca não de tem, favores. mas o apadrinhamento político tem. E a população que sofre. A Exatamente. população pena lá na UPA, Exatamente. nessas ruas e todas esburacadas. Por quê? Porque talvez o secretário de obras públicas Não entende nada. não entende nada de urbanização, mas tá lá por quê? Porque apoiou o prefeito lá na época da campanha, tá lá batendo pau o prefeito, não sai o prefeito, ganhou o cargo público, pronto. A população que se lasca. O Bolsonaro, se tudo der certo, ele vai ser o primeiro presidente da história do Brasil sem ter rabo preso com ninguém e vai poder fazer um ministério de notáveis. Só pessoas especializadas no assunto. Diga Eu de acredito que o passagem, país vai pra Paulo frente. Guedes, né, que é PhD em economia, Marcos Pontes né, como ministro referência no mundo da inteiro. Ciência e Tecnologia Astronauta brasileiro, Isso. tá falando, né? e o General Heleno para defesa, se não me engano. e da saúde é o do Hospital do Câncer lá em Barretos. São 125 compartilhamentos. do São trabalho. 120, pessoal, são 125 pessoas que compartilharam conosco. Agradeço a cada uma delas, porque é o compartilhamento a coisa que é realmente mais especial sobre isso aí. Pode passar aqui para mim, aqui, ó. Olha, pessoal, mais uma outra coisa aqui. Pessoal falando pro Bolsonaro se ele tem que ir no debate ou se não tem que ir. Bolsonaro, presidente, fique em casa. A estratégia Quem para tomou a tentar facada foi assassinar você. o senhor permanece. Esse pessoal não vai desistir. Caíram na capaz de burrice de tudo. dar a facada nele, achando que ia ser prejudicado, saiu vitorioso. Então, aqui agora com as consequências. A gente fala assim, vitorioso, porque a gente fala que moralmente a gente ganhou um pouco mais de força, de raça. O pessoal que estava na campanha um pouco mais tímido, depois disso passou a ser um pouco mais atuante. Mas para a saúde dele eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é um baque. E outra coisa, foi uma vitória deles, esquerdistas, uma vitória no pior sentido, no sentido mais abjeto daquilo que eles são, que realmente Ficaram na tirou, história aí, não, sim. Ficaram na tirou, Mizan, tirou, Elton, aquilo de mais bonito que o Bolsonaro tinha, que era ser o único político brasileiro carregado nos braços do povo. pela Bom dia. população. Infelizmente ele nunca mais vai poder ter isso, por uma questão de segurança e talvez por uma questão física, porque a gente não sabe até quando, talvez até para sempre ele possa usar Este ano parece que essa ele vai mesma tirar bolsa. já. Este ano mesmo A parece que ele facada vai dele tirar. foi gravíssima, Já né? falou, O médico falou lá que se ele demora mais 1 minuto, ele ia assim a óbito. Então ele não pode mais correr esse risco, né? Porque tem vagabundo terrorista que vai atentar contra a vida dele mesmo. Então nós é que vamos agora, nessa reta final, fazer uma campanha tranquila, limpa, conversar com as pessoas, explicar o tanto que é letal a esquerda no Brasil, que acabou com o nosso país, roubou bilhões e bilhões de reais, né? Então nós temos que falar a verdade. Hoje em dia a população ela necessita de ouvir a verdade, nada mais do que isso. Né? E colocar o pingo nos is, sim. Quem errou tem que pagar e aquele cidadão de bem dar as condições para ele, para que ele tenha um país muito melhor de se viver. Com saúde, com segurança, com educação, com infraestrutura. Essa lei Rouanet aí, né? Ela foi criada no início, foi muito bom, para pegar aqueles pequenos artistas ali, dar a ele um incentivo, mas virou, mais uma vez, né, ajudar os artistas aí que tem muito dinheiro. Elton, inclusive, você falou na Lei Rouanet, eu quero até dar uma ideia aqui, que eu falei com o Felipe, se não me engano, esses dias, uma ideia que eu tenho para a Lei Rouanet. Todo mundo vai para a escola, o ensino médio, toda sala de aula no ensino médio tem lá o artista, o palhaço, o cantor, o ator, a atriz, não tem? É um mix ali da sociedade que tem ali dentro da sala de aula. Por que o governo, vou dar uma ideia para o Bolsonaro, se eu tiver a oportunidade, pega esse Ministro dinheiro... Mizan vai dar uma... Pega esse dinheiro, que vai, 3,8 bilhões de reais nos últimos 10 anos. A Lei Rouanet foi para artista engordar os bolsos, comprar mansões, carrões e jatinhos. Pega esse dinheiro, tem 28 mil escolas de ensino médio no Brasil hoje. Pega esse dinheiro, 5 mil reais, aplica na escola. Compra material de figurino para fazer peça de teatro dentro da escola, instrumento musical, compra equipamento de som, compra N coisas com 5, 10 mil reais que dá para incentivar aquelas pessoas que querem seguir na carreira artística se lançar pro mundo. Entendi.
Saiu da escola já com um pensamento, eu quero ser artista, eu toco violão bom. Exatamente. Não é uma ideia boa? Ótimo. Aplica na escola, E aplica na educação, aplica em quem quer desenvolver. Outra coisa também, vamos dizer, que o Brasil não aguenta mais pagar a conta, gente. É dos 3 poderes aí, as regalias. Nós não aguentamos mais isso, não. No Congresso, ter 513 deputados não é mais possível. Cada estado tem a sua assembleia. O Minas, por exemplo, tem 83 deputados. Precisava no máximo de 17, 18. Aqui em Divinópolis, 17 vereadores. Para que isso? No máximo 7. Isso economiza muito para o Brasil, muito para o município. É isso que nós temos que lutar agora. Porque nós não conseguimos pagar essa conta, não. Eu estava olhando ali, são quase 80 mil vereadores no Brasil. Deputados e prefeitos, são mais de 5 mil prefeitos. Gente, nós não conseguimos pagar essa conta, não. Fora as assessorias, aquelas coisas todas que tem direito. Carro, na casa do Congresso da Assembleia, estrutura. auxílio paletó. Não, corta isso tudo. Diminui o salário digno, mas que Sobra, não é sobra? bem abaixo. Sobra, Olha, não dá pra fazer. Eu acho o seguinte, Elton, a principal forma disso ser feito é quando alguém der o primeiro passo. Por isso que eu acho que a gente deve sim votar no Zema, porque é o seguinte, essa é uma das plataformas principais que o Partido Novo tem. Enxugar custos, cortar custos. Se o Novo pega um estado como é o de Minas Gerais, o terceiro estado mais importante economicamente da federação hoje, consegue fazer esses cortes aí de gastos e mostra que a máquina pública consegue funcionar mesmo com esses cortes, talvez até funcione melhor, esse vai ser um argumento irrefutável para que isso seja um planejamento traçado a longo prazo. Deixa eu mandar só financia a direita em Divinópolis. Thiago, eu vou te contar quem que financia a direita. Você conhece aquele documento azul, assim, sabe? Pois é, o Elton tem um, eu tenho outro, é azulzinho, chama carteira de trabalho. Isso. Eu vou te falar, quem que financia a direita aqui em Divinópolis, rapaz, é trabalho. E eu vou repetir de novo. A gente aqui tá com o 3G do Motorola, dando uma lavada em vocês que com bilhões do petrolão estão tomando sacolada atrás de sacolada. Um forte abraço, é melhor já ir se acostumando. Outra coisa, só voltando aí ao custo da política, gente, pra vocês terem uma ideia. A política hoje do Brasil, por mês, dá 10 bilhões e 244 milhões de reais. Cada minuto, o político custa no Brasil 240 mil reais por minuto. Isso é muito dinheiro. Nós não aguentamos pagar essa conta mais não. Está na hora de enxugar assim, economizar e fazer esse país andar, que o Brasil é maravilhoso, é rico por si só, é gigante por natureza, mas precisa de gente honesta, gente ética e gente moral para conduzir o país. E o pior é que eles ainda não querem ficar só com o dinheiro que eles ganham pelo salário, eles querem ainda roubar. A corrupção ainda chega a ser pior do que isso ainda, porque é complicado, a gente tem que acabar com a corrupção também. O rapaz ficou questionando aí quem é que financia. Trabalho. Todo mundo de direito é trabalhador, batalhador, acredita no mérito, acredita que vence pelo mérito. Diferente de esquerda, que vai muitas vezes para a faculdade, estudar, diz que vai estudar, mas vai pitar fingir que é legal com a galera, mamãe sustentando, papai sustentando, neguinho andando de iPhone, 3 mil reais, e aí vai, né? Como é que vai? Não vai. E outra coisa nós poderíamos falar aqui também, ou com urgência, para a população entenda, uma das pautas do Bolsonaro é investir pesado na educação. Passou da hora, né, dessas crianças terem disciplina, ter hierarquia, ter um momento de lazer deles, vão ter, mas também ter disciplina. Dar condições para que o professor dê uma aula com tranquilidade e ele receba bem por isso também. O professor é muito importante para o Brasil. Você falando essa questão de educação aí, o principal câncer da educação brasileira hoje chama-se Paulo Freire. Exatamente. Paulo Freire. Por quê? Paulo Freire prega que o aluno tem que mandar no professor. Isso eu estou falando com categoria e conhecimento, porque minha esposa, ela é aluna de pedagogia e eu acompanho os estudos dela e eu posso falar com propriedade sobre isso. O aluno deve mandar no professor e o professor deve ficar quieto, calado. Você acha que um aluno de 10, 11 anos tem capacidade de discernir o que está certo e o que está errado? O aluno hoje ele leva droga para dentro da sala de aula, leva arma branca, arma de fogo, bate no professor, tem caso até de homicídio já. Tem. Então assim, gente, basta. Nós temos o Bolsonaro nos confidenciou lá que quer voltar
com educação moral e cívica, OSPB, cantar o hino nacional. Pega aí os índices dos colégios militares. O PISA nacional é uma Os vergonha. colégios militares hoje, no IDEB, o resultado do IDEB, das 10 primeiras, 7 são dos colégios militares. Pega o índice do PISA internacional e vê a classificação do Brasil. Tá lá, 89º, se eu não me engano. É uma vergonha, um país de 8ª economia do mundo investe mal. Mas eu não acho, Mizan, e não acho também, Elton, que é o Estado que vai realmente conseguir solucionar isso. O próprio Olavo de Carvalho falou sobre isso. É muito mais fácil, vai dar muito mais resultado a gente conseguir desburocratizar para que escolas particulares, para que associações, para que igrejas mesmo Concordo. queiram educar e queiram Formar cidadão. criar formas de educar os seus alunos. Então, olha só, para você criar uma escola particular hoje, você não crê o tamanho da burocracia que é. Aí você vai falar que é o MEC, é isso, aquilo, outro. Então, olha só, se um presidente brasileiro, se um Congresso brasileiro já conseguir desburocratizar isso, conseguir principalmente cortar impostos sobre isso, já vai ser um grande avanço para a gente. Não, mas A mesma eu coisa com a concordo em saúde parte também. com você, mas não abro mão de disciplina na escola, não. Eu tive a minha disciplina, entendeu? Meus pais me ensinaram o que é certo e errado. Eu cantava o hino nacional, tinha educação de moral e cívica, eu adorava. Está na hora assim, de dar um norte para esses jovens, essas crianças, para que eles sejam grandes homens e grandes mulheres. E ao mesmo tempo dar também essa liberdade para as escolas particulares para desenvolver o seu currículo com tranquilidade. Entendi. Pessoal, olha só, agora aí eu não sei quantas pessoas estão aí online aí, depois eu sempre falo, você me manda os abraços. Pessoal, mais de 150 compartilhamentos, já muito obrigado a cada um de vocês que fez isso aqui por nós. Continuar pedindo para vocês, portanto, continuarem a curtir, continuarem a compartilhar. Pessoal, é o seguinte, claro que a gente aqui fala, lembrando que nós aqui estamos falando aqui para nós mesmos, aqui é um diálogo um pouco mais interno, você que está aí é porque você curte a nossa própria página, então aqui nós não estamos, por exemplo, tentando ganhar votos, e é também natural que nós aqui, Eduardo, estejamos a falar em um tom um pouco mais otimista, em um tom de oba-oba. Claro que não é isso, e é claro que é também fundamental a gente continuar, o nosso amigo Felipe Barreto, que sempre fala sobre isso, é fundamental a gente tentar ainda ganhar votos de todas as pessoas, principalmente das pessoas mais humildes, das pessoas que não sabem muito bem o que se passa no cenário político brasileiro. Então, olha só, tente, nessa reta final ainda, trazer um voto que seja um familiar seu, um vizinho seu, não tem nada ganho. Agora, outra coisa, já que nós estamos falando sobre isso, é um assunto chato, é um assunto que eu não gosto nem de falar, porque me dá um frio na espinha só de pensar, mas existe a possibilidade de fraude. Fraude nesse segundo turno. Eu não confio em urna eletrônica que vem da Venezuela. Eu acredito que ninguém confie nisso. Eduardo Mizan, vocês creem nessa possibilidade? Em questão da fraude, até que na época do Aécio e da Dilma, foi fácil, foi fácil, porque na época era pau a pau, você conhecia muitos eleitores da Dilma e muitos do Aécio também, então ficava naquela média mesmo. Hoje em dia, igual você falou, que é pra gente conquistar mais um voto, eu até tento, mas todo mundo que eu conheço já vota no Bolsonaro. Eu não dou conta não. Aí, pra eles tentar fazer uma fraude, eles têm que ser muito cara de pau mesmo. A minha posição sobre si, eu não confio nas urnas. Não é possível auditar, não conseguem provar uma auditoria, não conseguem, já tentaram, não conseguem. O TSE fala e a mídia grande fica replicando o que o TSE fala, mas ninguém consegue provar. É algo programável. Quem entende de computação sabe que é um programador, ele consegue fazer N coisas dentro de um código que só ele sabe. Aí pega um juiz do TSE e leva, olha esse código aqui, o que você acha desse código aqui? Tá lá, 200 mil códigos. Pronto, o codificador, o programador entende. Agora, um leigo, você, o Sargento Elton vai entender? O ministro do TSE vai entender? Eu creio que não. Eu gostaria muito que as eleições fossem na cédula de papel. Por quê? É a única forma que existe de se auditar. Pessoal, estamos aqui com 22 mil pessoas que já foram alcançadas, já são 210 compartilhamentos. Agradecemos muito, obrigado mesmo, pessoal.
Mas ainda então, Elton, eu Urna, queria que urna, você aqui, finalizasse ó. sobre esse assunto. Gente, é mexer com a nossa inteligência, não tem cabimento, não. Brasil é o único país do mundo que tem urna eletrônica. E na Venezuela. Tem alguma coisa errada, tem não? O Japão, que é um país mais avançado na tecnologia, é papel, é cédula de papel. Estados Unidos é cédula de papel. Tem treta, sim. Olha, na última eleição tivemos vários N ocorrências, inclusive em Divinópolis. Né? Eu sugiro aquele que vai votar, que percebeu na hora, no momento da votação, isso aqui é para sugestão aqui para os fiscais do partido PSL, não saia da cabine se você encontrou alguma irregularidade. Vamos supor, digitou 1, apareceu o Haddad, ou 17 anulou o voto, que aconteceu com minha irmã, inclusive. Não saia da cabine. Chame a polícia militar imediatamente, chame o fiscal do PSL, chame o presidente da mesa. E você, daqui ninguém me tira. Quero que a polícia militar venha cá colher as provas, o presidente como testemunha e os fiscais dos partidos. Para que comprove, ele se colha provas materiais e testemunhais, para realmente configurar. O que acontecia antigamente, então aconteceu até na última eleição, é que as pessoas acontecem a irregularidade, sai, fica sem graça, não sabe o que vai fazer, ela sai e depois liga. Aí já acabou o flagrante. Então você, que detectou alguma irregularidade, não sai da cabine e acione a polícia militar imediatamente, o presidente da mesa e os fiscais do partido. Porque nós não aguentamos mais tanta treta errada no Brasil. Isso é uma possibilidade, o Daniel ele ia falar aqui, sobre as urnas, representar que outros países também têm, né? Isso. Me apresentando aqui, pessoal, eu sou o Daniel também, do Movimento MBate. A gente está junto aí, né, já há mais de um ano trabalhando aí. E é um assunto que me interessa muito. Eu trabalho no setor de informática, sou gerente de TI e posso falar com propriedade. Não existe um sistema seguro. Qualquer cinema pode ser fraudado, qualquer sistema pode ser fraudado. Nem a NASA, nem o FBI, o próprio Wikileaks, né? Aquele cara que conseguiu adentrar os computadores americanos e revelar segredos obscuros do governo americano, conseguiu acessar os servidores mais poderosos daquele país. Quanto mais a nossa pequena urna eletrônica feita aqui na Venezuela, sem uma possibilidade real de auditagem. Uma coisa interessante é que existe um vídeo, Hugo, na internet, onde um fiscal do TSE está ali testando a urna eletrônica, um teste simples, onde ele tem que pegar e ir apertando os números de 1 a 0, né, no 9 finalizando no 0, no qual o próximo número só é liberado a partir do momento que ele apertou o número anterior. Então ele apertou o 1, depois ele tem que apertar o 2, depois ele tem que apertar o 3, sequencialmente, seguindo a ordem que estava sendo mostrada na tela. E nesse vídeo é muito claro. Ele aperta o 1, aperta o 2, aperta o 3. A hora que vai no 4, a urna trava. Dá como algo errado, um nulo, dá um erro. A urna que só conta até 13. Isso. Aí ele pega, aperta corrige novamente, começa de novo e tal. Ele começa a ficar tão nervoso, assim, com nervosismo meio de preocupado, que naquele momento ele fala, não, vai ter que apertar com um dedo mais forte aqui. Aí aquela senhora de 70 anos, com o seu dever democrático de ir lá votar, que ela já tem talvez ali aquela tremura na mão natural, aperta ali o 1 e vai apertar depois ali o 7, já sai o 3, coitadinha dela, você entendeu? Ela Então, não exerceu a democracia. Ela não exerceu a democracia, então as nossas urnas, elas são passíveis de falhas, passíveis de fraude, e a retirada do voto impresso foi óbvio porque facilitaria a fraude. Só que depois, Hugo, depois que você falar, eu gostaria de falar do pós-fraude, se ocorrer. É uma coisa que me interessa vamos muito. falar já, porque é o seguinte, pessoal, para quem não conhece, Daniel, ele é de fato, nos bastidores, uma das pessoas mais empenhadas. E eu acho que é realmente importante falar isso, Daniel, pelo testemunho que eu já vi você fazendo, e principalmente quando pessoas falam, quem financia a direita brasileira, é gente igual ele, o Daniel, o Mizan, Eduardo, o Elton, a gente abre mão do nosso tempo pessoal, que seria para nossa família, lazer, para aquilo, mas a gente se dedica a isso, porque é uma coisa que não demanda grana, Daniel. Para a gente estar aqui hoje, aqui não é uma coisa que a gente precisa ter grana, mas tem que ter tempo, tem que ter realmente iniciativa. E amor ele, Daniel, ele tem muito amor à pátria, vergonha na cara. Isso. E olha só, o Daniel fala muito sobre isso. A gente estava falando hoje, e ontem também, né, Daniel, sobre essa possibilidade de uma possível fraude.
se ela acontecer. Claro que nós estamos aqui falando em um campo hipotético, e eu também creio que hoje o cenário não está muito propício para isso, não. Não está. Mas caso haja, a gente vai ter que sair para a rua. E vai ser difícil. É isso que eu ia falar. O que acontece? O cenário hoje está muito forte para impedir uma fraude. A gente estava até comentando hoje, talvez a fraude que eles vão tentar é diminuir o número da votação que talvez o Bolsonaro terá numa eleição dessa, talvez teria ali 80%, quase 90% de votos, e tentar fechar isso com 60%, 58%, para tentar mostrar que o Haddad chegou próximo, sim, que o país está dividido entre o E a PT... intenção deles é dividir. Isso. Mas, se porventura ocorrer uma fraude mesmo e vier a acontecer do próprio Bolsonaro perder essa eleição, tem tantas pessoas apoiando o Bolsonaro, como o nosso amigo Eduardo até falou aqui, que é algo interessante, que ele está tentando conseguir alguns votos para o Bolsonaro, mas não tem conseguido esses votos com o Bolsonaro, arrumar esses votos do Bolsonaro, porque todo mundo vai votar no Bolsonaro. É um risco muito grande que a esquerda corre de fraudar essas eleições. Por quê? Porque eu sou o resultado é claro, é visível aí que a gente vê que a maioria esmagadora apoia o Bolsonaro. Eu sou um que vou sair às ruas, pedir para ter uma votação verdadeira mesmo, como a gente falou aqui, uma votação com cédula, uma votação que possa ser auditada. E eu te falo mais, é algo tão preocupante, e algo que eu desejaria que não acontecesse, que isso pode vir a acontecer, algo até pior para o Brasil, pode causar uma ingovernabilidade. Porque se as pessoas forem para ruas, se as pessoas ocuparem, a gente teve agora recente aquela greve dos caminhoneiros, Sim. que foi só apenas uma greve de caminhoneiros e parou o país daquela maneira. Agora imagina o país todo que votou em Bolsonaro, parando o país, parando tudo mesmo. O que vai acontecer com o nosso país? Por isso, deixa um recado aí para a esquerda. Gente, não tenta fraudar não, deixa, aceita que dói menos, como se diz, né? Aqui, pessoal, deixa eu mandar só alguns outros abraços aqui antes, Elton, porque são muitas pessoas. Perdoa, pessoal, a gente não lembrar todos os nomes rápido aqui, mas só para poder lembrar quem que participou por último aqui: Linéia, Gorete, a Nara Ferreira, Daniel Plenas, a Calil, Alex, Ivanzinho, grande Ivan, Roberto lá de Paracatu. É o Paracatu. Esse aí não, porque esse passou. Esse ano, em Minas, acerto? Apoiou o Ciro Gomes. Que vergonha, cara. Que vergonha. Aliás, vamos falar sobre Ciro Gomes? Vamos tirar um sarrinho? Porque aqui, merece também. Olha só, o público do Ciro Gomes, eu não sou sociólogo, eu vou falar baseado naquilo que eu vi. Vocês podem falar também. O público eleitor do Ciro Gomes, ele é composto por jovens de classe média para classe média alta, todos entre 20 e 30 anos. Eu não vi um velho falando que ia votar em Ciro Gomes. Universitário, e olha só, geralmente aquele universitário chato, mongol, aquele que ficava interrompendo o professor o tempo todo para fazer pergunta imbecil, para mostrar um conhecimento que ele não tem. E olha, de todos os eleitores brasileiros, nenhum eleitor foi tão humilhado, ninguém tomou um tapa na cara tão instalado quanto o do Ciro Gomes. O primeiro tapa na cara que eles tomaram foi ter de aceitar a Cátia Abreu. Para quem não conhece, a Cátia Abreu, ela não é nem de esquerda nem de direita. Onde está mais lucrativo para ela vai. Ela não tem fibra moral nenhuma, ela não é nada. Só que ela é muito historicamente ligada ao agronegócio. No que ela está certa. Tem que realmente defender quem que produz. Ela foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura. E nessa época, a esquerda brasileira botou nela o nome de Miss Motosserra. Exatamente. Pois é, então é o seguinte, historicamente, a Cátia Abreu tiveram sempre nojinho dela. E aí, quem que o Cirão da Márcia coloca para ser vice? A Cátia Abreu. E eles tiveram que ficar caladinho e engolir isso. Uns não engoliram muito, não, já foram lá para Fernando Haddad. Mas outros fingiram que não era com eles e continuaram. Aí tá bom. Aí disseram, gente, teve gente que falou a virada do Ciro Gomes, do Ciro Gomes, o tsunami, sim, que na verdade nada mais é do que uma marolinha, né? Basta ver as carreatas que eles fizeram lá em Sobral, terra dele, 15 carros. Carreata ao Ciro Gomes de Divinópolis teve? Teve. Na Praça do Mercado, inclusive, eu tive acesso à ocorrência policial registrada. Foi 2 veículos e 10 pessoas. Não, parabéns! É o tsunami, Ciro. Mas aí, como todo castigo para pouco, renuncia a Haddad, né? Não, pois é, mas teve outra antes. O Ciro Gomes perdeu, aí os eleitores
chorando, né? Chorando não, porque a gente sabe que no fundo queriam realmente votar PT, pra vocês não faz diferença nenhuma lacrar no 12 e lacrar ali o 13, que Lacrando não só importa. é só um só dígito, mas o que foi que houve? No dia seguinte, o Cirão da Massa vai pra Europa. Paris. Um dia depois vai pra Férias, Paris. mas férias merecidas, um trabalho duro aí. Férias merecidas. E o eleitor do Ciro tomou o outro tapa vergonhoso na cara. Mas olha só, a gente está falando aqui do Ciro, falando de Ciro 12, né? De fato é Ciro 12%. Mas só uma pergunta aqui, o pessoal mandou se o Bolsonaro vai desmilitarizar a polícia. Eu não entendi. Polícia Militar. Como é que é isso? Você está perguntando se o Bolsonaro vai desmilitarizar as polícias do Brasil. Chance? Zero. Bolsonaro é militar. É capitão do exército. Nós, militares, somos regidos pela disciplina e a hierarquia. Mas é pergunta de quem vai votar no Haddad, né? Então... Deve ser. Quem prega desmilitarizar a polícia é o PSOL. O PSOL do Rio de Janeiro lá, do Freixo. Eles falam todo santo dia. Polícia deve ser desmilitarizada, vai acabar com a polícia e... Um fato interessante. E tinha que valorizar a polícia agora no Brasil, igual nos Estados Unidos. Isso é contemporâneo. O polícia é o herói. Por que é o desejo deles desmilitarizar a polícia? A partir do momento que você tira o encargo militar de uma polícia, você coloca ele como um policial, entre aspas, civil, como se fosse um civil. Esse policial, ele é mais fácil de ser encaixado em sindicatos, em militâncias, e é mais fácil de ser doutrinado, né? O militar não, o militar ele tem ali na veia dele o patriotismo, tem o exército, tem ali essa questão, essa o culto aos símbolos pátrios. Isso. E mais juramento. Isso, Daniel, tem outra coisa. O policial militar, ele tá botando a mão na massa e vendo os problemas que o Brasil tem. Isso. Então por isso que é o desejo deles, vamos desmilitarizar a polícia. Aí daqui uns dias, vamos tirar as armas da polícia e colocar flores na mão dos policiais. Né? E daqui uns dias eu vou subir a favela com a caixinha de pombas, do outro lado flores, né? E livros também, né? E jogar livros pro pessoal. Toma aí, livros pra vocês. Aí um livro vai bater num bandido, na mesma hora vai aparecer um óculos na sua cara, ele vai pegar aquele livro, vai ler, a mente dele vai se abrir e vai se transformar num bom cidadão. Pois assim prega a esquerda. Não, pois já que tem que dar realmente educação. Há uns tempos atrás, Elton, tinha um papo de que o Lula já tinha lido 40 livros. Não, onde que ele já tinha lido, né? Não, disseram que ele já tinha lido 40 livros. Isso aí. Pra bater a pena dele, né? Ele leu, aquele livro que nós lemos na primeira série, me chamamos Meu Barquinho Azul, né? Ele leu Meu Barquinho Azul, né? Não, pessoal, peraí, só mandando um grande abraço aqui para outras cidades participando conosco. Gente de Cláudio. Olha, Cláudio é gente pra caramba. Cláudio é um pessoal lá, tem Patriota, Nova Serrana, Pará de Minas. Nova Serrana deu quase 70% Bolsonaro. Isso que eu ia falar agora, Elton. Pará de Minas, BH, tamo aí, junto e firme. Peraí, pessoal, só uma coisa. Do Pará? Pará. Meu Pará! É o Pará de Minas. Mas olha só, uma cidade em especial, beleza, Felipe, merece menção. Nova Serrana é a cidade mais nordestina do Centro-Oeste, talvez uma das mais nordestinas, proporcionalmente falando, de Minas Gerais inteira. São milhares de alagoanos, baianos, maranhenses, cearenses que vêm para trabalhar e que formam e que construíram a cidade que é a economia que mais cresce proporcionalmente em Minas Gerais. E foi exatamente em Nova Serrana que o Bolsonaro foi recordista proporcional de votos no Centro-Oeste. Duas cidades, Nova Serrana e São Sebastião do Oeste. Que também é outra cidade que é de... Ela tá mais nordestina hoje. Eu acredito que essa força toda, sabe o que é? Conosco. Eu acho que essa tendência de votar no Bolsonaro, essas duas cidades, influência empreendedora da cidade. Ô, Hugo, eu acredito nesse potencial. Puxando esse gancho que você falou aí de cidade nordestina que votem em Bolsonaro, né? Fora do Nordeste, claro. Nós não podemos esquecer São Paulo, né? Que é o destino de todos os nordestinos que buscam uma vida melhor, né? O Haddad tomou ali muito feio mesmo em São Paulo. E tem um detalhe que é muito interessante, Hugo. Mas o Haddad foi considerado o pior prefeito da cidade de São Paulo. Não é possível. Mandar um abraço aqui também, Daniel. O pessoal de Taubaté, São Paulo, Florianópolis, junto, firme e forte. Florianópolis, tomara que lá, ó, pelo amor de Deus, hein, Floripa? Bora eleger
o PSL aí pro governo, que vai ser fundamental para o capitão Jair Messias Bolsonaro. Mas voltando a falar a questão de São Paulo, parece que quando o pessoal sai do Nordeste e conhece uma realidade, tipo a realidade do centro do Sudeste brasileiro, vem aqui para Minas Gerais, vem para São Paulo, Rio de Janeiro, a mente abre. Eles descobrem que aquilo que o PT faz lá no Nordeste é dar esmola para eles. Sabe. Entendeu? Um fato muito interessante, falando sobre propostas do Bolsonaro por Nordeste, algo que é muito, muito, muito interessante é o projeto hídrico que tem para o Nordeste e o projeto econômico que tem para lá também. Algo que ele fala muito, citando até Israel retira 60% da água que ele usa do mar. Né? Ele faz a dessalinização. E o pessoal fala, mas gasta muita energia, não sei o que tem. O que não falta no Nordeste? É sol. Sol e vento. Então, e o que acontece lá? Não é explorado tanto quanto deveria as usinas eólicas e também não é explorado também os painéis solares. Imagina, lá no Agreste nordestino lá, aquele lugar que é apenas um deserto, que não tem nada ali. Painéis solares. Colocar painéis solares lá. Bolsonaro falou sobre isso. Distribuir matriz lá, aproveitar as riquezas naturais de cada região. E ainda gerar emprego, gerar renda para aquela região. Porque se aquele pessoal não consegue plantar pela falta de recursos hídricos, vamos colocar eles então no setor de tecnologia, no setor de indústrias ali. Porque a partir do momento que você começa a trazer energia, e energia barata, para um estado, ali automaticamente se instala indústrias, porque a indústria busca locais onde vai ter recursos, né? Onde vai poder investir. Agora, você falando isso aí, Daniel, no Nordeste existe uma questão muito séria que chama indústria da seca. Sim, verdade. Por que nenhum governante até hoje, dos 30 anos que sucederam à esquerda e no poder, não tiveram a intenção de acabar com isso? Porque dá pra ver a votação. Porque eles usam essa condicionante natural para quê? Para fazer voto de cabresto. E o voto de cabresto sempre para eleger as mesmas pessoas, os mesmos coronéis. Quem são os coronéis? Renan Calheiros, Collor. E o coronelzinho também, né? Aqui no Ciro Gomes. a família Gomes. Os Ferreira Gomes, dono Falar do do Ceará. Ciro Gomes, Gente, mandar um abraço pro Cid Gomes. Ó, Cid Gomes, grande Cid Gomes. Obrigado pela campanha do Bolsonaro. Cid. Aqui, ó, Cid. Se eu soubesse que esse segundo turno ia ser tão bom, porque é o seguinte, eu queria que fosse já no primeiro turno, né? Mas faltou só um alquimizinho ali pra gente poder matar. Mas se eu soubesse que esse segundo turno ia ser tão gostoso, que eu ia rir tanto da cara de vocês, e que vocês mandassem essa, que vocês vão perder feio, O Lula tá preso, O Lula babá. tá preso, babá. Cid Gomes, um forte abraço pra você, apesar da sua família com essa dinastia coronelista há mais de um século. Há mais de um século. Essa família que toma Rivotril, né? Márcio Alexandre falando aí, pede a volta do SPB. Justamente o que eu falei aqui, Márcio. Voltar nas escolas, o SPB, Educação Moral e Cívica, os cultos aos símbolos pátrios. Você pergunta aos adolescentes hoje quais são os símbolos nacionais, não sabe responder. Não sabe cantar um hino nacional. Pergunta ele quanto que é 8x8, ele não sabe. Tem gente aí que você vai numa mercearia, no supermercado, falta raciocínio lógico. A conta dá R$7, você dá uma nota de 10, uma de 2 para voltar 5, ela não sabe fazer, tem que ir na calculadora. Quantas vezes já vi isso? Acho que tem que aprender na escola disciplinas, né? Matérias, e dedicar isso. Mas voltar ao SPB, Educação Moral e Cívica, isso é fundamental. E dar condições para o professor, para que o professor dê uma aula com tranquilidade e perceba o salário de acordo com a importância que é o professor no Brasil. Aqui o pessoal vai tá chegando nosso amigo aqui, né? Daqui a pouco ele vai falar que nós temos muito dinheiro para contratar atores, né? Jornalistas formados, né? Caixa 2, Caixa 2 bombando. Jair, dá ela aqui, ó. Caixa 2, o Mário do Bolsonaro. Caixa. Aqui, gente, outro detalhe aí, diz que qual que é o lanterno brasileiro? O Paraná, né? Paraná. Diz que o Paraná tá fazendo campanha também de Caixa 2 pro Bolsonaro, que tem 2 meses que não sai dos 17 pontos. 17 pontos o tempo inteiro, 17. Pois é, vamos colocar aqui, ó, eu tentei botar um nome, mas tem uns 72 aqui, mas tá bom. Olha só, pessoal, o Caixa 2 nosso é isso aqui, a gente trabalha. Pra quem não conhece, esse é o meu amigo Felipe Barreto, é um comerciante que nós temos aqui. Como que foi sua campanha aqui nesse segundo turno aí, ó, Felipe?
Então, eu também participei do Caixa 2 do Jair, né? A gente... Você recebeu? Não, quem dera. Eu não recebi ainda não. Eu tô gastando. Jair, deposita aí, Jair. Eu tô esperando até o Jair depositar, né? Mas, assim, nós fizemos a campanha, lógico, né? Sem querer receber nenhum centavo. Porque as pessoas da direita, como vocês já citaram aqui anteriormente, né? As pessoas trabalham. Nós trabalhamos, todos nós temos a nossa ocupação. Um é repórter, o outro é vereador, né? O outro aqui também Na trabalha. verdade, estou vereador, mas eu sou policial 24 horas por dia, tá então, doido. todos nós trabalhamos. Então ninguém Estou aqui vereador. precisa de dinheiro de partido, né, gente? Ninguém aqui precisa receber isso. O que nós precisamos é de um país melhor. É por isso que nós estamos trabalhando. A única coisa que eu quero receber do Jair é segurança, Exatamente. saúde, educação, é que acabe com essa palhaçada, né, que virou o nosso país. Igual todo dia você vê notícias de pessoas sendo estrupadas, de Exatamente. pessoas sendo Vou falar roubadas sobre na isso daqui a porta de pouco. casa. É isso que eu quero receber. E eu tenho certeza que é isso que vocês também querem. Esse é o Caixa 2 que nós esperamos, né? Esse sim a gente É o faz nosso questão. pagamento que vai vir, né? Felipe, é o seguinte. E algo interessante, Hugo, é que assim, nós somos tão bons, né? Assim, nós queremos tanto o bem da população brasileira que os próprios esquerdistas, petistas aí, né? E toda essa turma aí vão ter o prazer de viver num país, né, democrático, num país de direita, aonde eles vão ter saúde, educação, vão ter condição de talvez colocar os seus filhos numa escola particular para não precisar, talvez, numa escola estadual. Por quê? Porque o cara vai receber um bom salário, o cara vai ter um Poder aquisitivo. Vai pagar bom- menos impostos, menos impostos, mas menos dinheiro no seu bolso. Mas se eles estiverem insatisfeitos, nós vamos comprar passagem de ida gratuitamente, doar para eles, para ir para Cuba, Venezuela. Venezuela, o pessoal É. da esquerda que mimimi, se quiser nós não pagamos a passagem para vocês. Isso. No nosso bolso, Mas para ir para Venezuela. antes de mais nada, vamos nós ser- queremos vocês aqui para vocês usufruir disso. Mas se for difícil aceitar o Jair sentado naquela cadeira, nós te ajudamos vocês. Bolsonaro presidente, pessoal, a partir de 2 de janeiro, em Divinópolis, a Transídia ela já vai ter uma linha para Havana, Cuba, via Niterói, e uma via Icaraí, vai ter uma lá, e a Trubel também volta para mandar uma linha para Venezuela, Caracas, via Porto Velho, então não perca. Cara, e é impressionante a gente... O preço da passagem vai ser o mesmo preço, Hugo? Vai ter desconto ainda, né? Preço? Não sei, vamos ver se a Odebrecht patrocinar e a gente dá um certo abatimento. E é impressionante a gente Estamos ver com o quantas pessoas online aí? 70 pessoas online aí, pessoal. Muito obrigado pelos compartilhamentos. Aí, Continua todos compartilhando aí. Curta e continue compartilhando conosco aí, pessoal. Pô, gostaria de falar agora do assunto, Felipe, só se me permite. Agora, diretamente para as mulheres. E os homens também têm ciência, né? Isso, claro. Os projetos de Jair Messias Bolsonaro para a mulher brasileira. Não vamos tocar nesse assunto, porque é o único candidato que tem projetos que ele colocou lá para votação para a mulher. Aí fica esse negócio, né? Ele é machista, não é nada. E Bolsonaro é muito humilde, conversei com ele 3 vezes em Brasília. Ó, gente finíssima, mas que ama o Brasil e quer mudança. Olha os projetos que ele fez para as mulheres, hein? Em 2013, Bolsonaro apresentou o projeto de lei tornando hediondo o crime passional, independentemente de sua natureza sexual. Para você ter uma ideia, a cada 10 crimes passionais no Brasil, 8 são cometidos por homens. Ou seja, ele está defendendo quem aí, Daniel? A mulher. Pois é. Projeto de lei 5398/2013, deputado Jair Bolsonaro, que estabelece a castração química como condição para o condenado por estupro voltar à sociedade. Tem gente que fala que Tá isso defendendo não quem funciona. aí, ô? Não, Mas tem, é não. óbvio. Tem gente Olha, que fala ô, que a castração... Isso é pessoas que não sabem o que falam. Eu trabalhei 26 anos na polícia, a maioria dos estupradores são em série. Ele não para. Ele sai e vai estuprar de novo. De Elton, novo. só um parêntese nisso aí. Eu sou um repórter medíocre, né? Eu falo isso abertamente. Mas no ano passado eu ajudei a prender um estuprador. Assim. Participei, ajudei. Qual foi o meu desgosto a saber que esse ano ele está solto já de novo? É, justamente, ele vai estuprar de novo. Então esse projeto aqui é para isso. A condição para ele voltar à sociedade depois de cumprir a pena dele, castração química. Acabou para ele. Olha aqui, outra proposta. Também altera a lei de crime hediondos 80/72 para incluir obrigatoriedade na progressão de regime. Ou seja, crimes cometidos por homem contra mulheres, da Maria da Penha, estupradores e feminicídio, sem neca de nada, de progressão de indultos.
Isso, o Bolsonaro pensando na mulher. Então, isso que a esquerda acusa o Bolsonaro é mais uma fake news. É porque não tem nada que fazer, na realidade. A maioria dos esquerdistas não gosta do trabalho. Ô Elton, uma coisa interessante é o fato seguinte, vendo aquela série, né, Teatro das Tesouras, né, tem indico o pessoal aí poder assistir ela aí para entender. Qual que é o nome? Teatro das Tesouras, né? Quem produz? Do Brasil Paralelo. Brasil Paralelo, isso aí mesmo. E assistindo essa série, uma coisa que eu achei muito interessante foi eles contarem como que o PT, como a esquerda em geral, trabalha, né? Eles, em vez de atacar um problema existente, eles criam um problema para poder depois apresentar uma possível solução para esse problema. Ou seja, igual o nosso amigo até falou na questão da indústria da seca, né? O Missan falou aqui sobre a indústria da seca, é a mesma coisa que aconteceu com a questão das mulheres. Criaram um problema. Mulher ganha menos que o homem exercendo a mesma função, na mesma empresa. Criaram um problema. E criaram uma solução. Não, porque nós vamos combater isso, nós vamos enfrentar isso, nós vamos fazer isso. Mas o que acontece nessa questão? Como disse na própria série, me apresente uma mulher que exerce a mesma função que um homem dentro de uma mesma empresa e que esse homem ganha mais, né? Que esse patrão assim, para você eu vou pagar mais porque você é um homem e você merece ganhar 20% a mais. É pelo contrário, gente. Tem que ser burro para acreditar nisso. Eu trabalho, né? Onde eu trabalho, lá tem homens e mulheres exercendo a mesma função. E lá não existe essa diferença salarial. Eu nunca vi uma mulher falar assim, infelizmente eu trabalho na empresa X e essa empresa X paga R$1.000 para mim e para o outro, que é homem, paga 1.500, exercendo a mesma função. Porque se fosse isso mesmo o fato, se a mulher ganhasse menos, iria gerar desemprego para os homens. Porque todo cara empregador ali ia falar, já que a mulher recebe menos, eu vou mandar todos os caras embora e vou deixar só as mulheres trabalhando. Tem que ser realmente burro para acreditar em uma palavra dessa. Nisso. E ainda vai mais além. Já existe uma lei onde fala da igualdade salarial para a mesma categoria. Se tem uma pessoa que trabalha, por exemplo, eu sou gerente de TI, se tivesse outro gerente de TI na minha empresa ali, e a gente tivesse registrado com a mesma função, nós dois teríamos que receber da mesma forma. Então, pessoal, isso aí é uma falácia do PT. Isso é uma coisa para poder o quê? Para poder ganhar o público feminino, que geralmente é um público mais sensível, mediante as questões que afetam o público feminino, né? E durante um tempo, esse movimento feminista cresceu muito no Brasil, mas dá vergonha no verdadeiro movimento feminista que começou lá na década de 50, 60, né? Quando as mulheres saíam na rua, para quê? Para ter o direito de trabalhar, para ter o direito de votar. E hoje, elas querem ter o direito de abortar, de sair fazendo as coisas tudo aí de qualquer maneira, né? E às vezes, falando que estão representando as mulheres, né? Gente, eu cheguei a ver um absurdo de uma feminista no Facebook defendendo que uma mulher deveria ter relações sexuais com um animal, né? Fazer bestialidade, cometer bestialidade, para poder atacar os homens. Porque os homens são sexistas opressores. Então deveria o quê? As mulheres deveriam ter relações sexuais com animais para mostrar que os homens não passam de animais. Olha, isso é doença. A mulher ela é muito importante na sociedade. Aliás, eu acho que algumas profissões a mulher ela é melhor, muito mais competente e capacitada do que o homem. A mulher ela faz mais de duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, vamos dar conta não. Ela é observadora, é inteligente, é sensível. Então a mulher é importantíssima para o Brasil. Muito importante. Tem funções, Elton, vou ser sincero, principalmente naquelas funções de trato com o público, entendeu? Cara, eu por exemplo, uma galeria de artes, por exemplo, uma mulher para poder estar apresentando a galeria de artes, tem que ser uma pessoa para estar apresentando ali aquela arte, aquela coisa assim, tem que ser uma mulher. A mulher tem uma delicadeza que é só dela. Tem funções que o homem não consegue fazer. E pelo contrário, as funções que os homens fazem, a mulher consegue realizar. Então, assim, mulheres, vocês são fortes, vocês não precisam inclusive desse movimento na polícia feminista. Militar tem muitas mulheres aí Em Israel, competentíssimas. é maravilhoso em Israel ver o exército com a mulher lá, entendeu? Eu acho que o empoderamento feminino é ver uma mulher no exército, entendeu? Segurando uma arma com o mesmo poder que um homem. Aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para minha esposa, Josideia, né, uma mulher que eu a amo há 25 anos da minha vida, minha filha Laura,
de 19 anos. E todas as mulheres, um abraço aí. Falar nisso, Obrigado, pra minha esposa obrigado também, por vocês ela é empoderada ali em existirem. casa. Andréara Leão tá lá assistindo a gente. Empoderada? Tem empoderada. Também é. Quem manda lá? Ah, a gente é meio lá. Democracia. Tem democracia. Não tem jeito, mulher Né, manda mesmo. é Não tem importante homem bravo, frisar não. também, né, que as mesmas pessoas que dizem que defendem as mulheres são as mesmas que votam contra projetos como esse do Bolsonaro, né, que era a castração química de estrupadores. Eles falam que defendem as mulheres, né, falam que defende que a mulher não seja estrupada, porque segundo eles tem uma cultura do estupro, né, mas quando se cria uma lei contra o estuprador, elas votam contra. E Então, com a as intenção- alegações mais estapafúrdias. Não dá pra entender. Dizendo, por exemplo, que a castração química não iria funcionar. Mas é o seguinte... Desculpa, e tem outros casos também que isso acontece muito, é igual a questão do aborto, né? A esquerda, ela é a favor do aborto, mas ela é contra métodos para não engravidar. Né? O próprio Bolsonaro tinha um projeto de facilitar a vasectomia e laqueadura para quem assim desejasse fazer, né? Para facilitar aquele processo. A esquerda foi contra, inventando até que esse projeto dele era uma intenção de exterminar os pobres. Olha as coisas que eles conseguem retirar, né? O quanto a cabeça deles funciona para o mal. Eles conseguem retirar de um processo, né? Para poder facilitar algo que muitas pessoas já desejam fazer. Inclusive ele tinha feito, né, antes de ter a filha e depois ele desfez para ter a última filha. Então eles conseguem retirar de um projeto que seria bom, que já existe, inclusive, ele só queria retirar, né, a dificuldade que tem para isso, eles conseguem retirar para transformar em algo completamente negativo. Então eles são contra métodos para não engravidar, mas é a favor que a pessoa engravide e depois aborte o bebê. Então a intenção deles não é que tenha menos bebês, não é que tenha menos gravidez. A intenção da esquerda é que tenha mais assassinatos, é que tenha mais aborto. Então é importante a gente sempre pensar essas coisas, né, para que a gente entenda de fato a cabeça dos esquerdistas, né, que eles usam, como você citou aqui, né, eles criam o problema para depois falar que tem uma solução para esse problema. Entendi, Felipe. Pessoal, é o seguinte, nós estamos chegando aqui ao final aqui da nossa transmissão. Já vamos entrar aqui para as nossas considerações finais. Você quer dizer alguma coisa, algum número aí no final? Primeiro, né, dizer que no nosso gabinete aqui em Divinópolis, aqui na rua São Paulo, estamos lá com os adesivos para a galera patriota, as pessoas de bem que queiram buscar, botos. Gostaria de falar da carreata que vamos ter no próximo sábado, lá no Danilo Passos, na praça, em frente à Igreja Sagrada Família, a partir das 10 horas, concentração. Eu convoco as pessoas de bem, conclamo as pessoas que vão, né, levem sua família, seus filhos, seus pais, sábado, seus tios. que hora? Sábado agora, sábado um dia antes da eleição, é 27. E que hora? Que hora que é? A partir das 10 horas, 10 horas do sábado, pessoal. Isso. Concentração lá. na praça, Danilo Passos, em frente à Igreja Sagrada Família. O mesmo Perto do local CEMEI. onde foram Isso. das últimas Em vezes. frente ao CEMEI lá. Em frente ao Vamos CEMEI. fazer uma mega carreata que vai ser a maior da história de Divinópolis, com a graça de Deus. Olha, nas próprias regras. só mais uma pergunta. O projeto do telão está em andamento? Sim, estamos aí com um projeto do telão. Após as 17 horas, né, que acabou a eleição, nós vamos acompanhar aí a apuração com todas as pessoas aí que queiram participar na Praça do Santuário, né, a partir das 17 horas. Domingo. No domingo, após a eleição. Vai ter um telão lá, para as Bacana. pessoas irem, acompanharem ao vivo, né? E, se Deus quiser, com a vitória do nosso mito, Jair Messias Bolsonaro. Mas gostaria de terminar aqui, encerrar, que, gente, vamos fazer a nossa parte. Como diz o Bolsonaro, no Brasil nosso, nós não temos que separar sulista e nortista, branco e negro, né? Ricos e pobres. Nós somos iguais perante a lei. E nós queremos um Brasil muito melhor para os nossos filhos, os nossos netos e as nossas gerações. Então vamos trabalhar nesses últimos dias que faltam para que realmente tenhamos orgulho de ser assim, gritar: eu amo meu país, eu amo o Brasil, eu amo a minha família e eu vou lutar com unhas e dentes. Doe a quem doer para colocar o Brasil de volta ao desenvolvimento econômico, de volta à moralidade, de volta à ética. Paz e bem, força e honra sempre. Conto com a ajuda de todos. Obrigado, Elton. Lembrando que é o seguinte, repito o que você fala sobre essa divisão. A única divisão que tem no Brasil hoje é entre petistas e seres humanos. Mas como o próprio Daniel falou, depois dessa eleição,
o Brasil vai ter um caminho econômico melhor e até os petistas vão poder também usufruir disso. Você falou que no sábado vai ter essa carreata e nós vamos lá de novo. Lembrando que sábado vai ter um eleitor do Bolsonaro especial aqui em Divinópolis. Gustavo Lima, que vem fazer aqui um show. Se ele quiser participar conosco, pode. Lembrando que ele estando aqui nesse fim de semana, só 2 pessoas vão votar em Jair Bolsonaro: Gustavo Lima e você. Felipe, pode fazer as suas considerações finais também, meu amigo. Eu queria até pegar um gancho sobre o que vocês falaram aqui mais cedo a respeito de conseguir mais votos ainda pro Bolsonaro, né? Eu queria pedir o pessoal para que não acreditem nisso, né, de que as eleições já estão ganhas, porque a gente sabe que, infelizmente, né, vai ter muita fraude, vão inventar muitas coisas ainda até o final da eleição. Então, quanto mais votos nós pudermos ganhar, é melhor. Eu até penso o seguinte: as pessoas que a gente conversa, de fato, a maioria já são Bolsonaro. Né? Minha família, minha rede de amigos, eu acredito que de vocês também, a maioria já é Bolsonaro. Então nós precisamos focar naquelas pessoas que não fazem parte da nossa rede de amigos. Naquele amigo que você conhece que mora na periferia, naquele amigo que você conhece que mora num bairro mais afastado, naquela pessoa que você não vê há muitos anos e que provavelmente ela vai votar no PT porque ela ouviu falar que eles vão aumentar a Bolsa Família, que eles vão fazer isso, fazer aquilo. Essa pessoa sim que deve ser o foco, porque a nossa rede de amigos, a maioria já é Bolsonaro mesmo, de fato, 90% ou 100% já é Bolsonaro. Sair da nossa bolha Isso, pouco, né? Vamos sair da nossa bolha, né? Vamos esquecer a nossa bolha. Rede social, gente, é importantíssimo. Foi lá que fizemos a nossa campanha. Mas na rede social já acabou, entre aspas, que os eleitores ali já é tudo Bolsonaro. Ninguém vai mais mudar. Ninguém mais vai mudar. Quem não é Bolsonaro, ele é petista de carteirinha. Então vamos sair da rede social agora no final e vamos nessas pessoas. Se cada um de nós ganhar um eleitor, 2 eleitores sequer, quantos eleitores que Bolsonaro vai ter agora no final? Quase 100 milhões de eleitores se cada um ganhasse um eleitor, né? Então vamos focar nisso, pessoal. Não acreditem já ganhou. Até futebol a gente tem muito sobre isso, né? O time que acredita em já ganhou, comemora antes da hora, depois chega lá na hora e tem uma surpresa enorme. E é uma surpresa desagradável que eu tenho certeza que nenhum de nós queremos ter. Então, pessoal, não vamos com esse clima de já ganhou, né? Eleição é coisa complicada, qualquer coisa pode mudar, né, o resultado. Então vamos focar nisso e vamos ganhar um voto só. 1 voto ou 2 essa semana. É isso aí. Daniel. Isso aí, pessoal. Agradeço a participação de todos aí que esteve conosco esse tempo todo aí. Como o próprio Hugo disse, é uma iniciativa pessoal nossa aqui mesmo. A gente não está recebendo nada para isso. Já era para eu estar lá em casa, lá com a minha filha, né, com a minha esposa lá em casa, lá com meu filho. Mas estou aqui porque eu acredito que o Brasil pode mudar. Eu acredito que o Brasil vai mudar. E é como o nosso amigo aqui falou. O Felipe falou que, gente, vamos continuar com a campanha. Não vamos ficar com esse clima de que já acabou, já ganhou. Como eu sempre falo, conversar com aquele parente, com aquela pessoa, revisitar aquelas pessoas que você falou no primeiro turno, para confirmar se ela no segundo turno vai votar, porque tem muitas pessoas que votaram no primeiro turno com talvez um voto meio duvidoso no Jair, mas no segundo turno talvez viu uma propaganda aí, viu um vídeo na internet fake aí, vou votar no Haddad, estou com medo do Bolsonaro. Vai lá, faça novamente a campanha para aquele parente lá e vamos ficar firmes aí, pessoal. E como cristão que eu sou, né, quero citar no finalzinho aqui, né, uma passagem bíblica que diz, né, lá em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei e sararei a sua terra. Assim, pessoal, tem sido feito com o Brasil este ano. Durante vários e vários anos, ouvimos diversas profecias sobre o Brasil, né, de pessoas falando que o Brasil iria passar por uma transformação, mas que antes iria passar por um grande sofrimento. E nós passamos por esse grande sofrimento que foi o PT, pagando, nunca mais. Pagando um preço alto, né? E nos arrependemos de ter ficado omissos até esse momento agora. Mas agora, vamos orar, vamos pedir a Deus para estar cuidando do nosso país, para não deixar, para que mesmo que tente fraudar essas urnas, ele não permita isso. Amém? Obrigado, Daniel. Amém. Outra coisa, Daniel, eu acho que isso aí daria um outro assunto para um outro programa nosso, que foi essa reversão que o PT teve no meio evangélico. Lembrando que em 2002, 2006 até 2010, o PT era muito influente nesse meio. E hoje o PT tomou uma surra absoluta nisso. E a votação ridícula que a Marina teve e o apoio maciço que o Bolsonaro teve no meio evangélico merece menção. Mas nós vamos falar sobre isso Gabo depois. Daciolo ganhou da Marina. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora aqui, ó, só mais uma outra Deus. coisa. Nesses outros apoios, muita gente falou que nós não vencemos no primeiro turno porque algumas pessoas foram no Novo
e essas pessoas que foram no Partido Novo, ou no Alckmin, ou no Álvaro Dias, deveriam ter vindo. Eu não concordo com isso, porque eu tenho certeza e vi muitas pessoas que iriam votar no Novo, migrando pro Bolsonaro por uma questão estratégica, mirando o primeiro turno. Então, olha, você pode ter certeza que boa parte dos votos que o Partido Novo teve no primeiro turno são de pessoas que não têm nem noção do que o Partido Novo é. Tanto que eu vejo hoje um monte de gente que votou em Novo e que está votando no PT hoje, né, que é o oposto maior. Um que é o Estado mínimo e o outro que é de fato o Estado máximo. Então é o seguinte, eu acho que sim, Daniel, Felipe, Elton, a gente teve apoio de vários núcleos e eles estão conosco, e isso é realmente importante. O pessoal quer realmente um país livre. Claro que nós queremos um país sem PT, mas hoje nós temos um país que é sem PT. O Michel Temer lá, economicamente, fez uma coisinha ou outra, melhorou muito, a gente não pode negar, mas o país é uma porcaria ainda, é cargo indicado, ministério, corrupção... É isso que vai acabar. Então, a gente quer um progresso, a gente quer uma coisa maior. Para poder finalizar, eu vou dar um testemunho pessoal meu de duas coisas que realmente mudaram. Eu sempre tive uma postura muito crítica contra o Jair Bolsonaro, tanto que eu particularmente sempre fui contra a candidatura dele. Você brigou muito, a gente não briguei muito. Eu sempre preferi muito, cara, o João Dória, Eduardo também brigou bastante comigo, mas porque o meu medo maior era do Bolsonaro perder. O que eu queria era o Bolsonaro com 8 anos, esse ano eleito como senador, para que em 2022 ele viesse, porque eu de fato temia que uma campanha muito, muito forte contra ele, como pudesse prejudicá-lo. Isso não houve. E outra coisa, mesmo quando ele se lançou candidato, eu, claro, apoiava publicamente, mas tinha um certo receio, algumas coisas dele, eu não gosto do vice dele, algumas pessoas, mas a partir daquele momento que ele sofreu esse atentado covarde, o meu coração sangrou junto, e eu tenho certeza, Elton, que aquela facada, se a gente pudesse, se nós, que somos dezenas de milhões, a nossa vontade era dividir um pouco daquela dor com ele, Com certeza. e preservar, e todo mundo torceu, quem crê em Deus orou, rezou pela vida dele. E Deus realmente interveio, Daniel. E se Deus interveio por ele, talvez Deus tenha realmente um plano maior para ele, e nós estamos aqui assentando o nosso tijolinho nisso. Agradecer aqui, pessoal, para poder finalizar, principalmente ao outro pessoal que está aqui atrás, que vocês não estão vendo aqui. Tem 3 Filipes ali atrás, ali o Felipe, Antes de terminar... Eduardo, que também veio aqui mais cedo, Mizan também participa. Olha, pessoal, aqui é o 3G do Motorola. É uma gambiarra aqui atrás, é fita plástica, adesivo, não sei Mas o quê. essa aqui é a nossa bandeira. Mas essa é a nossa bandeira, Não é principalmente. vermelha, não. Essa aqui é a nossa força de vontade. A gente quer estar aqui, a gente quer, repito, assentar o nosso tijolinho nessa vitória histórica, botando a imprensa de joelhos, botando todos os principais partidos com tempo de TV, dinheiro, recursos de joelhos, que estão perdendo para um povo simples, humilde, que contra um Alckmin que tinha milhões, que tinha campanha, perdeu para os peão digitando no 3G do Motorola no banheiro da firma. Essa é a derrota mais vergonhosa da história de vocês. E a senhora, sua avó, que faz campanha pro Bolsonaro, né? A tia Emengarda ali do Zap Zap fascista, né? E é isso aí, pessoal. Eu gostaria de encerrar aqui fazendo uma continência para o capitão Bolsonaro. Tá lá, então, Força e honra Brasil acima sempre. de tudo e Deus Deus acima de todos.